técnica de estudo. E eu sempre pergunto sobre o conhecimento intrínseco. E aí ele vem e fala sobre a beleza intrínseca. É a mesma ideia. O que é o conhecimento intrínseco? Somos seres humanos. Estamos interessados no conhecimento em si? Ou passar no concurso público? Ou passar no vestibular? Ou passar em seja lá o que for, junto à opinião pública, e com isso ter um título e ter uma postura, mas o conhecimento em si é meio, um meio que inclusive é meio pesado, difícil, que se você pudesse desviar dele seria bem melhor. Porque vejam bem, o ser humano, que se diferencia exatamente pelo amor ao conhecimento, pelo amor à sabedoria, pela capacidade de qualificação da sua vida através da sabedoria, considerar o conhecimento como um estorvo, e a finalidade da vida outras coisas que não o conhecimento, é no mínimo estranho. E ele vai fazer essa mesma colocação em relação à beleza. A beleza é intrínseca, ela vale por si? Ou ela tem uma finalidade por trás dela? O desejo sexual, a utilidade, seja lá o que for. E várias questões correlatas ele vai colocar, por exemplo, ela é relativa ou ela é absoluta? Essa é uma das maiores questões que vem sendo colocadas desde o século XVIII até aqui, desde o grande racionalismo clássico. Se as coisas são belas realmente, ou a beleza, como se diz popularmente, está no olho de quem vê e não existe nada belo em si. É uma mera colocação cultural destituída de valor verdadeiro. Enfim, uma série de elementos que ele vai levantar e vai se posicionando, vai ponteando com colocações muito interessantes de pensadores clássicos, bem práticas, bem interessantes, e nós vamos passar por algumas delas. Beleza natural. Mais uma frase do nosso querido Kant. A beleza natural é a conformidade a fins sem fim. Parece uma frase um pouco sem sentido, né? Mas ele diz que a beleza natural, ou seja, a natureza, as paisagens, são uma intimação à conformidade. Vai dizer que não existe nada que esteja mais de acordo com as leis do universo do que a natureza. Ela está em conformidade com fins que lhe são próprios, mas que servem a um fim sem fim. Se nós formos adotar um pouco a terminologia da filosofia oriental, que muitas vezes faz um atalho muito grande aí, porque os conceitos ocidentais são muito bonitos, mas às vezes são um pouco racionais demais, e a filosofia oriental vai direto ao assunto. Dentro da filosofia indiana existe um conceito que é o Dharma, que seria esses fins que levam todo o universo de volta para casa, que levam todo o universo de volta para a unidade. Então, seriam os fins últimos para onde caminha todo o universo, todo o cosmos, a unidade. E cada um dos seres que está no meio do caminho dessa grande trajetória tem os seus fins próprios. Então a natureza teria uma conformidade a fins que, em última instância, não tem fim. São infinitos e vão até o horizonte de possibilidade do universo. E ela é tão conforme, ela é tão coerente, ela é tão obediente a esses princípios, que o homem que se alinha com ela, o homem que se afiniza com ela, recebe quase que uma intimação para a conformidade. Ele se sente obrigado a que a sua natureza também esteja afinizada. É que Kant vai dizer uma coisa muito bonita, que aqueles que têm uma capacidade de admiração legítima, simples e verdadeira da beleza natural, têm o germe de um bom caráter. Se sentem intimados por ela e isso é bom para eles. Porque se quando se sentem intimados e isso provoca uma rejeição, isso pode ser um elemento negativo. Tá? E aí ele vai falar sobre dois aspectos da natureza interessantes. O belo. Uma paisagem, um campo, alterado ou não pelo homem, não faz muita diferença, poderia ter uma casinha aí, porque o homem também faz parte da natureza, não tem problema. Esse belo harmonioso, esse belo que nos provoca um processo de nos sentirmos, a beleza tem muito isso, nos faz sentirmos como se estivéssemos no lar, tivéssemos encontrado o nosso lar. Provoca uma harmonia, porque a beleza é exatamente o produto da combinação de coisas diferentes no encaixe perfeito. Dá o sentido de unidade quando aí tem muitas coisas. Tem nuvens, tem céu, tem plantas, tem grama. Tudo isso se combina de uma maneira tal que não são muitas coisas, é um só. Isso dá para a gente quase que uma via de encontrar uma maneira de encaixar todas essas muitas coisas que também existem dentro de nós, que também é uma natureza. É uma possibilidade de acreditar que isso é possível, de encontrar um caminho para também fazê-lo. Então, uma paisagem como essa gera uma sensação de beleza, uma beleza serena, uma beleza pacífica. Mas existe uma outra possibilidade da gente se colocar diante da natureza. Quando a natureza não nos apresenta apenas o belo, mas nos apresenta o sublime. O sublime é uma outra história, porque é tão grandioso que causa um impacto na natureza humana. Bom, o que é isso? A princípio você se sente intimidado. Olha como é grandioso, olha como eu sou pequeno, olha como eu sou insignificante. Mas esse primeiro impacto que surge, em seguida traz uma sensação, segundo Kant, que é muito interessante. E ao mesmo tempo que nos sentimos insignificantes, em um determinado momento pensamos, não,
mas eu sinto a minha dignidade diante da natureza. Por quê? Porque da mesma maneira que ela está em conformidade segundo as suas leis, eu posso estar em conformidade segundo as minhas leis morais, e nem mesmo uma natureza grandiosa como essa pode me corromper. Ela pode me matar, me corromper não. Percebem isso? Ou seja, ele diz, isso é uma solidez, isso dá uma grandeza tão grande ao homem, nem uma natureza grandiosa como essa pode nada contra mim, no sentido de ser um ser moral. Ela faz o que lhe corresponde e eu faço o que me corresponde. Isso, numa certa medida, é também grandioso. Numa certa medida, é também sagrado, naquele sentido tradicional de função de dar sentido, como diz o antropólogo Mircea Eliade. O sagrado é a função de dar sentido, que faz com que cada coisa encontre sentido quando encontra a sua identidade. Então, como eu sou um ser humano, que cumpro as leis da natureza humana, sou um ser moral, que sou fiel à minha dignidade, nem mesmo uma escarpa dos Alpes como essa me faz sentir insignificante. Nem ela pode tirar de mim isso. Ela pode me tirar a vida física, a minha dignidade não. Então isso dá uma sensação de solidez e de poder ao homem também. Ele diz da necessidade de estarmos confrontando essas duas coisas. Da mesma maneira que temos a pequena beleza e a grande beleza, na natureza temos o belo e temos o sublime. A beleza do cotidiano, mais uma vez, né? Ele fala muito a respeito da tradição japonesa, nesse sentido de saber pegar coisas pequenas, um momento, e transformá-lo em eternidade, um ponto de encontro. A cerimônia da infusão do chá. Vocês já viram alguma vez? Uma vez eu vi um vídeo, eu não acreditava em tudo aquilo, porque imaginem vocês o que é você convidar alguém para tomar um chá com você. Em primeiro lugar, na sua casa existe uma cabaninha ao ar livre só para isso, para tomar o chá. E isso dias antes você começa a fazer um ikebana para decorar aquele local especialmente para aquele convidado. E o chá, as ervas são escolhidas e são tratadas desde o início para aquele encontro. Enfim, até a maneira como você se movimenta pelo jardim com o seu convidado para chegar ao local do chá é cerimonial. Tudo é cerimonial. É uma maneira que eles têm de pegar algo que estaria dentro do tempo e seria banal, um ponto, um encontro, e dar alguma coisa de caráter sublime, algo de eternidade, algo de perene a um ponto da vida, que mostra essa necessidade que ele fala da sacralização da vida, de trazermos também os momentos da nossa vida para dentro desse campo do especial. Nós tendemos a achar que a vida ela tem um limite, que não cabe muito de sagrado aí. E todas essas tradições, todos esses antigos filósofos tendiam a dizer que o limite do sagrado é toda a nossa vida, é todo o universo. Cada coisa pode ser imbuída de um significado especial. Cada coisa pode ser imbuída de um significado que leve ele a se relacionar com outro mundo através daquela pequena coisa, daquele pequeno momento. Então isso ele vai realçar bastante, a beleza do cotidiano. Esse momento, Ishigo, Ishie, oportunidade, encontro, um ponto, onde por alguma coisa pequena da vida nós fazemos de uma forma tão especial que ela se torna um ponto de encontro entre dois mundos. O significado musical. Que aí passamos por uma outra questão bastante polêmica. Ele pega a música como exemplo. A ideia é pegar a arte como um todo. Ele começa pela música. A música, segundo ele, é bela porque tem um significado. Nem todo o conteúdo, nem toda mensagem que tem um significado é necessariamente belo. Mas aquilo que é belo necessariamente tem que ter um significado. Algo pode ter uma mensagem e não necessariamente ser belo, mas aquilo que é belo, se não tiver um significado, é como se fosse um envelope vazio. Vai dizer que a música ela tem a capacidade, a arte em geral, quando realmente tem um significado, quando expressa de alguma maneira essa mensagem, quando comunica os dois mundos, ela toca nas fibras da identidade do homem. E é como se ela fosse lá dentro e puxasse coisas à tona, ela funciona como uma revelação. Ela toca nas fibras morais do homem, traz à tona aquilo que ele tem de melhor, faz com que desperte, revela, como se fosse algo que lança luz sobre essa intimidade do homem, e traz à tona aquelas coisas mais belas que ele também tem. Porque a mesma beleza que reside em qualquer lugar do universo reside dentro do homem, porque as criações humanas todas nasceram desse mesmo local, secreto, de onde é como se fosse uma usina, de onde toda a beleza humana irradia. Então diz que ela é uma revelação. E para ser uma revelação, necessariamente ela tem que ter um conteúdo, tem que ter um significado. Ela não é vazia, ela não serve a nada, senão seria como um envelope vazio. Ele vai citar uma passagem de um escritor inglês, que em um dos seus romances ele coloca um personagem
da época vitoriana, falando a respeito de uma melodia que ele ouvia. E é interessante porque ele vai, quase de uma forma meio poética, ele vai ouvindo e ele vai fazendo interpretações do que aquilo significa para ele, quais são as cordas que vibram dentro dele, o que aquela música traz à tona, o que permite a ele vivenciar conscientemente como se a música fosse lá e tivesse batido à porta da alma. É muito interessante, ele vai citar essa passagem. Robert Browning, a Tocata de Galuppi, que essa é a fala do personagem ao ouvir uma melodia. O que aquelas terceiras menores tão lamentosas, as sextas diminutas, suspirar, suspirar. Disseram-lhes algo? Aquelas tensões, aquelas soluções, temos que nos apagar. Aquelas sétimas conduídas, perdurar a vida pode, é obrigatório tentar. Ou seja, é uma reflexão que esse personagem faz ao ouvir uma música, tudo isso sai de dentro dele, como se a música estivesse lançando luz sobre esses elementos que existem dentro dele, como se essa mensagem já existisse dentro da música, e ela tivesse apenas permitido a ele revelá-la, percebê-la, trazê-la à tona. Né? Quantas vezes eu vejo pessoas que compõem, pessoas que escrevem, que dizem, bom, algo nasceu de dentro de uma música, um momento, um flash, um insight, nasceu de dentro de uma música como se tivesse mil coisas ali. Na verdade, é como se ela tivesse uma capacidade de abrir uma ponte, tocasse essa alma humana, onde reside a fonte de toda a beleza. O valor da arte. A arte, ela é como aquilo que imprime ordem e significado à vida humana. É como se fosse um fio que conecta todos os elementos que estão soltos. Sem a arte, a verdadeira arte, imbuída dessa mensagem de beleza, a nossa vida é como se fosse um colar de contas que estourou. Então, imaginem vocês essa cena. Fotografias antigas, coisas que ficaram soltas na nossa vida, e a gente olha para tudo aquilo e diz, qual é o sentido? O que conecta todas essas coisas? Qual é o fio condutor dessa história? A arte ela é capaz de harmonizar a vida humana, abolir a arbitrariedade da vida humana, no sentido de permitir ao homem fazer uma síntese de vida. A arte ela é uma amostra de que é possível conduzir uma harmonia através de diferenças aparentemente irreconciliáveis. Então, através de diferentes notas musicais, através de diferentes tons musicais, de tons de cores, você consegue harmonizar tudo aquilo e produzir beleza. Então, por que não poderia, através de todas essas notas e todos esses tons que são a minha vida? Então, a arte é capaz de dar ordem e significado à vida humana. Ela é capaz de harmonizar aquilo que parece solto. A mesma harmonia que a verdadeira ordem imprime, ela é capaz de fazer com que descobramos dentro de nós. Platão, na sua República, que é um dos diálogos que muitas vezes ele usa, entre outros, ele vai falar que na sua cidade ideal só seria possível que o homem andasse pelo mundo e confrontasse várias coisas quando ele já tivesse aprendido a reconhecer um padrão interno de harmonia. Ele era educado para reconhecer esse padrão interno de harmonia através da música. Platão dedica um longo tempo no seu diálogo, por exemplo, para falar dos modos musicais associados a padrões morais. Sendo bom, esse modo, lídio, frígio, mixolídio, não entra na minha república porque isso suscita tais e tais formas de caráter que não é o que eu quero para o homem. A música tem que ser bela, simples e harmoniosa, como a alma do homem que eu pretendo ter como cidadão. Então a arte teria essa característica, toda ela, não apenas a música, imprimir sentido, dar ordem, resgatar a vida humana da arbitrariedade. Essa frase de John Keats, aliás, esse poeta, ele não só escreveu uma poesia sobre isso, onde consta essa arte, essa frase, como também ele desenhou essa pintura. Ele imagina uma urna grega, cheia de pinturas, cheia de desenhos, baixos relevos, e faz uma poesia muito bonita, e já vou mostrar para vocês a poesia, mas é interessante essa frase, que é citada pelo Scruton. A beleza é verdade, a verdade é beleza. É tudo o que na Terra sabemos e que necessitamos saber. Ou seja, a beleza é uma condução para a verdade humana. É um salvo-conduto para que a gente passe pelas sombras, pelas ilusões da vida e encontre o que é real por trás disso. Não é à toa que Scruton vai dizer que numa sociedade onde o nosso juízo do gosto está tão obscurecido, temos tão pouca capacidade de perceber a verdade das nossas vidas. Estamos mergulhados em um monte de ilusões, de alienações, e somos muito suscetíveis a nos alienarmos.
perdemos esse senso da beleza como um condutor para encontrarmos a verdade humana. Esse juízo do gosto, que ele fala como tão importante. Então a beleza é verdade, a verdade é beleza. É tudo que na Terra sabemos e é tudo que necessitamos saber. Eu achei tão linda a poesia que eu fiz questão de trazê-la completa para vocês, para que também possamos ter alguns momentos de beleza. John Keats. Ática forma, altivo porte, em tua trama, homens de mármore e mulheres em molduras, como galhos de floresta e palmilhada grama. Tu, forma silenciosa, a mente nos torturas, tal como a eternidade, fria pastoral. Quando a idade apagar toda a atual grandeza, tu ficarás, em meio às dores dos demais, amiga, a redizer o dístico imortal. A beleza é verdade, a verdade é beleza. É tudo o que há para saber, e nada mais. A poesia é dedicada a um vaso grego, revelador da verdade humana. Um vaso grego. Arte e moralidade. Aqui é uma coisa que eu achei interessante, devo isso ao Dr. Scruton, devo isso a ele, porque é uma frase que eu sempre tive uma grande dificuldade com ela. É uma frase dita por Théophile Gautier, no século XIX, onde ele falava: a arte pela arte. A arte tem compromisso apenas com ela mesma e com nada mais. E aqui Scruton vai explicar que, na verdade, o que Gautier queria dizer com isso não é bem o que a gente entende. Não é que a arte não tenha compromisso com nada, porque não existe nada no universo que seja assim. Nós estamos num universo onde tudo está interligado e tudo está comprometido com tudo. Podemos nos alienar disso e cumprir esse compromisso inconscientemente. Aliás, quando nos alienamos, nos comprometemos em geral com as piores coisas, porque não escolhemos com que nos comprometemos. Então não é arte pela arte, é arte pelo homem, é óbvio. Mas aí ele vai explicar que o contexto em que foi criada essa frase por Gautier é o seguinte: nessa época se começava a usar a arte como uma ferramenta para justificar falsas moralidades e até mesmo posturas políticas. Isso posteriormente vai ser muito utilizado, por exemplo, dentro da União Soviética. Criar peças musicais, obras teatrais cujo teor de moralidade, de conteúdo ideológico, justificasse o sistema. E isso é considerado absolutamente imoral. É claro, é uma profanação, segundo a tradição grega, isso é uma profanação das musas. Vocês vão ver muito Homero falando sobre isso. As musas que habitam o Monte Helicon, que são entidades que guardam os portais da beleza. O Helicon vem de hélice, é uma hélice que conduz a consciência do homem até o plano das ideias. Elas têm os seus protocolos, elas têm os seus parâmetros, elas não se deixam manipular, elas não servem a utilidades outras que não utilidades da própria beleza e da própria arte. Então isso não seria moral, né? Agora, não significa isso que a arte seja neutra moralmente, que ela seja destituída de uma mensagem moral. Ela tem, sempre tem. Agora, não uma mensagem moral que seja imposta de fora por algum interesse, mas uma mensagem moral que emana dela mesma, dos próprios estatutos da beleza que ela contém. Ela emana a moralidade. Então, quando conhecemos moralidade, não como esse preconceito que temos hoje em dia, como uma palavra meio démodé, meio arcaica, mas moralidade como esse elemento que Kant tanto amava, que é um estruturante, é o fio que conecta todas as contas da identidade humana, aquilo que ele coloca no seu epitáfio, né? Duas coisas vi na vida que me deslumbraram: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. É dessa moralidade que falamos. Essa moralidade emana da arte, transpira da arte, verdadeiramente. Ele cita um livro que não conheço, de um escritor que conta a história de uma pessoa cristã que fala dos seus valores cristãos com tanta legitimidade que um islâmico se comoveria, que um budista se comoveria, porque não é uma mensagem ideológica forçada, é um amor ao divino que emana com tanta legitimidade, com tanta honestidade, que convence a qualquer um. E eu não li esse livro, mas tenho a minha experiência em relação a isso, que é um livro chamado A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, um monge medieval que é qualquer coisa de impressionante. Ainda que você não seja cristão, nem tenha nenhuma simpatia por monges medievais. Você vai ver o deslumbre de uma pessoa ao ver o primeiro raio de sol nascer e perceber, com certeza emana de Deus, com certeza emana da divindade. Só da divindade veria uma luz tão maravilhosa, isolado no seu cantinho e deslumbrado diante da grandeza da natureza, com manifestações como dígitos de Deus entrando. Ainda que você não tenha nenhuma conexão com a ideologia religiosa, é impossível não se comover com Kempis.
Emana daí uma moral, uma ordem, um deslumbre diante da beleza das coisas, uma pessoa que não queria nada para si, mas estava perceptivo. E essa percepção dele fazia com que ele fosse profundamente as coisas, e a ferramenta que tinha era o cristianismo, bem, ela usou muito bem. Emana a moralidade da arte, ela não é moralmente neutra, mas não uma moralidade que lhe seja externa, mas que emana dela mesma, que é própria dos próprios, como dizia, estatutos da beleza. Uhum. Gosto e ordem. Aprender a gostar. É possível? Existe toda uma polêmica que ele coloca aqui, que aí realmente Roger Scruton vai uma ousadia que merece aplausos, onde vai dizer, vivemos uma cultura democrática. E essa cultura democrática tem certos probleminhas complicados. Ela quer igualar aquilo que não é igual e acha que isso é uma promoção da justiça. Então tem que considerar todos os gostos como de igual valor. É uma ofensa você considerar que alguém tenha um gosto melhor do que o outro. Não existe bom nem mau gosto, nem meu nem teu gosto. Gosto é uma coisa absolutamente arbitrária, cada um tem o seu, e aí tem igual valor. Ele vai dizer, bom, e isso vai inviabilizar que nós estabeleçamos qualquer processo de educação do gosto. Porque se todo gosto vale a mesma coisa, vamos educar o quê? Não teríamos nenhuma possibilidade de atuar aí. E ele vai dizer, isso é estritamente necessário, que seja formado o gosto humano. Tá? Porque isso é uma ponte para a elevação da consciência, isso desobstruir um caminho que a consciência humana demanda. E aí ele vai falar a respeito de uma situação prática tão interessante. Ele fala de uma determinada sinfonia de Brahms que ele particularmente não apreciava. E que um dia vai à casa de um amigo, que é um admirador de Brahms, e começa a tocar essa sinfonia no piano e vai mostrando para ele, olha como tudo emana dessa nota. Olha como todas as variações musicais nascem dessa raiz. E ele começa a observar e depois fica tremendamente abstraído e ama essa sinfonia e acha ela belíssima. Ele diz, bom, não é uma coisa forçada, porque uma coisa forçada não vai obter efeito. É como você tentar racionalizar para uma criança que ela deve comer alface e não hambúrguer. É óbvio que ela não vai. Num determinado momento pode até chegar a isso. Você não vai conseguir convencê-la racionalmente através de um processo de força, mas através de um ensinamento onde convença o outro a provocar uma experiência, você pode ir depurando o gosto. Isso não só é possível, como é estritamente necessário no nosso momento histórico. Ele vai falar uma frase que eu trouxe para vocês, que eu achei muito interessante para lê-la, segundo as palavras dele mesmo, que eu achei muito forte e muito bonita. Alguém que nesse momento se preocupe com o futuro da humanidade deve tentar perceber como pode ser reavivada a educação estética, cujo objetivo é o amor pela beleza. Numa era em que a fé está em declínio, a arte dá testemunho permanente da fome espiritual e da nostalgia mortal da nossa espécie. Desse modo, a educação estética é mais importante hoje do que em qualquer outro período da história. Forte, né? Alguém que se preocupe com a humanidade, preocupe-se com isso é sério. Essa é a mensagem que ele quer dar. O padrão do gosto e o juiz fidedigno. Aqui ele compra uma outra briga feia, e aí amparado em David Hume, um filósofo inglês, que dá para ele os argumentos que ele precisa e que é uma saída muito interessante, engenhosa e muito bonita. Ele vai dizer o seguinte, como nós podemos, já que nós, supondo que nós tenhamos chegado a um acordo de que as coisas são belas em si, e que existe uma possibilidade de avaliar essa beleza, como podemos avaliar a beleza falando em termos universais, em padrões universais? Veja bem, você pode depurar o gosto e aprender a ouvir essa sinfonia de Brahms que o seu amigo acabou de te mostrar. Bom, depurou o seu gosto, você aprendeu a ouvir isso, tá bom. E se eu pego e trago para você uma raga indiana? Vocês conhecem as ragas indianas? Feitas todas de semitons, que para o ouvido de um ocidental aquilo dá arrepios em todos os... todos os planos possíveis e imaginários, fica aquela coisa... O que nós vamos dizer disso? Que todas as ragas indianas são feias? Com certeza não. Porque existe todo um padrão de gosto e toda uma cultura desenvolvida em torno disso, que nós estamos estranhando porque não temos o ouvido educado para ouvir isso. Não, mas eu acabei de ser educado para ouvir Brahms, você me vem com raga indiana. Eu preciso, como ser humano, ter um critério que me permita dizer, essa raga é bela, porque mesmo entre as ragas, há aqueles que improvisam e aqueles que criam obras artísticas. Que me permita, por exemplo, julgar
uma música num período antigo, se for possível ter contato com ela, ou medieval, porque vocês sabem que um intervalo, para aqueles que trabalham com música, um intervalo que na Idade Média era considerado bonito, hoje já não é mais. Na Idade Média se considerava feio, às vezes hoje deixou de ser. Como podemos ter um padrão que cubra todas essas coisas? É uma polêmica interessante que ele vai colocar. E, na verdade, ele diz, vai havendo uma mudança, uma transformação da arte ao longo da história, no tempo e no espaço, mas o que você percebe é que quando pegamos a arte, ela tende a progredir mais ou menos parecido com o que progride a ciência, alargando as bases do que foi dado anteriormente, aceitando de bom grado a herança da nossa cultura e ampliando, dando mais possibilidades. Chega um determinado momento, temos uma ruptura, onde agora vamos começar tudo do zero e nada que foi feito antes é válido. Ele vai dizer, bom, será que chegamos a algum lugar assim se fizéssemos isso na ciência, por exemplo? Chegar no século XX, negamos tudo o que houve para trás. Até Isaac Newton ficaria para trás, ou seja, século XX para frente. Onde teríamos chegado assim? Evidentemente, nada se faz assim. Nós aceitamos a herança da nossa cultura e vamos construindo em cima dela. Tá? Então, você pode dizer, por exemplo, bom, mas muita coisa que a gente estranha no século XX, em todas as épocas houve gênios que as pessoas estranharam. Em todas as épocas, por exemplo, quando Bach começou a fazer lá o seu cravo bem temperado, houve quem torcesse o nariz. Houve quem torcesse o nariz quando, sei lá, Leonardo da Vinci começou a pintar, o Michelangelo começou a pintar aqueles nus no teto da Capela Sistina. Então, hoje a gente vê que aquilo é bom. É certo, mas você tem que considerar o seguinte, houve pessoas que torceram o nariz para coisas boas e houve pessoas que torceram o nariz para coisas ruins. Houve pessoas que aceitaram esses gênios, estiveram à frente do seu tempo, e houve pessoas que rejeitaram esses gênios. O fato de que uma pessoa aceite ou rejeite algo não significa por si que isso é bom ou mal, a menos que você saiba quem é essa pessoa. Que aí isso me lembra muito Confúcio, tá? Uma das obras que relata um pouco algumas passagens da vida de Confúcio, que é o livro de Mêncio, que se diz que uma ocasião um discípulo chega para ele e pergunta, mestre, um homem que é amado por todas as pessoas de uma cidade, isso significa alguma coisa sobre o caráter desse homem? Ele vai dizer, não, isso não significa nada. Bom, mestre, e um homem que é odiado por todas as pessoas de uma cidade, isso significa alguma coisa sobre o caráter dele? Não, isso também não significa nada. Bom, então como eu posso julgar o caráter desse homem? Simples, se ele for amado por todos os bons e rejeitado por todos os maus. Tá. E aí o que Hume vai dizer de uma maneira bem interessante, que é o juiz fidedigno. Sabem aquela questão da beleza mínima? A pessoa que harmoniza o seu relacionamento, que harmoniza a sua vida, que tem uma forma harmoniosa de conviver com seus próprios pensamentos, com seus próprios sentimentos, que lhe dá uma serenidade, uma base moral sólida, que lhe permite discernimento, que imprime harmonia por todos os lugares onde ele passa, ou seja, que tem uma necessidade natural de deixar os locais um pouco melhores do que os encontrou, ou seja, que é um elemento harmonizador e embelezador dentro do seu mundo. Esse homem de caráter sólido e de bom discernimento é o juiz fidedigno. E esses homens sempre ouvem em todos os momentos históricos. Então, sempre houve em todas as linhas culturais a música como expressão da verdadeira arte ou qualquer outro tipo, a expressão da pintura ou da poesia como verdadeira arte. Agora, como você vai saber o que é e o que não é? Você teria que ter o testemunho do juiz fidedigno. O juiz fidedigno é um homem cuja harmonia moral lhe daria uma expansão de consciência que lhe permitisse penetrar nas coisas e perceber o seu segredo. Porque só quando o homem tem essa serenidade de base, aquilo que Sirihan chamava da base negativa da consciência, que é um outro sábio sensacional, a base negativa da consciência, que é a humildade, generosidade, harmonia, permite que a consciência levante voo e vá na essência das coisas, penetre no mistério das coisas. Olhe para uma floresta e veja mais do que lenha, veja que a floresta é. E o testemunho de um homem que seja capaz de fazer isso é confiável para dizer isso é arte ou não. E a partir daí se pode desenvolver o senso estético, depurar o gosto, para que cada um possa também percebê-lo, porque os juízos de valor estético não podem ser de segunda mão. Lembram disso? A partir desse juiz fidedigno, você pode depurar o seu próprio gosto. Tá? Então ele coloca como um elemento interessante para julgamento da beleza ao longo da história. Fuga à beleza. Aí chegamos nós. Vocês devem conhecer essa maravilhosa peça, simplesmente Marcel Duchamp,
Entre outras coisas muito interessantes que ele fez, colocou bigodes e barbicha na Mona Lisa e levou isso para uma galeria de arte. Entre outras coisas. Essa questão da fuga à beleza, ele vai mostrar um pouco o que aconteceu no século XX. Então tivemos um rompimento. O nosso momento histórico não foi uma herança natural, uma sequência de estados de consciência, uma sucessão que foi alargando a sua base, como é natural se pensar de algo que cresce. Uma pessoa que amadurece não nega suas experiências da infância, nem da adolescência, nem da juventude, soma outras coisas, fundamenta, enraiza, aprofunda e alarga. Não nega tudo, porque senão começaria do zero, teria uma amnésia. Então nós vivemos um momento no século XX onde houve esse rompimento. Esse rompimento se baseou na negação da beleza como base para a arte. A beleza é falsa, a beleza é mentirosa, a beleza é ilusória, a beleza é uma fuga à realidade. A arte tem o dever de levar o homem a ver as coisas como elas são. Considerem que a verdadeira arte nunca negou a dor, as dificuldades da vida humana, as injustiças, nunca negou isso. Vocês podem ver obras de arte, como o próprio Scruton mostra no seu vídeo, obras de arte mostrando a crucificação de Cristo, obras de arte mostrando a guerra, mas o que a obra de arte faz é sempre mostrar mesmo as coisas mais dolorosas sobre a ótica da necessidade. Dá uma luz redentora, ela redime a experiência humana do caos. Ela mostra tudo aquilo ali sob a ótica da necessidade, tem vivacidade, dá sentido, ou seja, ela harmoniza e justifica. Ela dá ordem às coisas que parecem mais caóticas. Quantas vezes vocês vão ver, desde Hieronymus Bosch, vários pintores pintando situações muito dolorosas da condição humana. Mas você olha a situação mais dolorosa, é belo. E mostra aquilo numa grandeza de sentimentos, justifica, é como se desse aquilo um status de necessidade. Ou seja, redime mesmo a dor humana. Mas aí já não vale mais redimir a dor humana deve ser exposta. Cruamente exposta, porque senão estamos iludindo, estamos enganando, e assim a beleza é banida da arte no século XX. Passa a ser a estética do feio. E ele vai desenvolver um pouco esse argumento. O nosso amigo Marcel Duchamp, que fez essa piada que faz quase um século, 1917, que leva um urinol para uma exposição de arte, era uma piada. Scruton vai dizer que uma piada é engraçada quando você ouve a primeira vez, a segunda vez. 10 anos depois já não tem mais graça nenhuma, e 100 anos depois é insuportável. Isso começou a ser tomado a sério e foi feita toda uma linha em torno disso. E vai dizer, bom, quando se diz, baseado nessa piada do Duchamp, que a arte não tem regras, que a arte é qualquer coisa que se diga que é arte e acabou, você está fugindo até mesmo ao estatuto não só da arte, mas das piadas. E as piadas têm regras. Ou não tem? O que é uma piada? Ela tem uma finalidade? Tem. É fazer as pessoas rirem. Ela tem meios dos quais ela pode lançar mão? Tem. Ela não pode ser de mau gosto, ela não pode ser obscena, ela não pode ser agressiva, não pode ferir moralmente as pessoas, senão é uma piada que ninguém vai querer ouvir. Ou seja, as piadas têm estatutos, têm protocolos, ela tem fim e tem meio. Ela não pode apelar para qualquer coisa. Mas as piadas são assim, porque a arte seria diferente? Ele vai citar um fato que eu também não conhecia, ele documenta como uma biografia escrita de um personagem bastante conhecido do nosso momento histórico, Mao Tse-tung. Acho que uma das poucas vezes em que foi documentado Mao Tse-tung dando uma ruidosa gargalhada. Foi na sua juventude, quando ele vai a um circo e o trapezista se estatela do trapézio e cai no chão morto. Diz que ele ri muito disso. Ele falou, imaginem vocês um mundo onde o senso de humor, as piadas, estão autorizadas a rirem da desgraça humana. Que mundo seria esse? É onde a arte está autorizada a transformar a beleza em urinóis. Óbvio que um mundo como esse quebra qualquer possibilidade de sermos dignos da condição humana, que nos tira todas as pontes que nos permitiriam elevar a nossa consciência. Isso é caos. Ou seja, tudo no universo tem uma lei, até mesmo as piadas. Linda essa passagem. Ele vai citar, talvez não dê para vocês lerem, fiquem tranquilos que vou ler agora mesmo. Ele diz, por que temos todo esse desprezo pela beleza? Muitas vezes, tem uma série de causas que ele vai aventar, uma delas é essa, porque a beleza era muito exigente. A beleza era como se rastreasse a tua vida e dissesse, esse ponto está fora. Esse pensamento,
esse comportamento. Ó, você não está buscando a beleza? É essa forma de tratar as pessoas, esse armário. Isso. A beleza ela é muito exigente, ela dá um peso muito grande. E esse peso se torna insuportável muitas vezes, porque exige uma transformação a um preço que não queríamos pagar. Bresfield, nesse lindo livro que eu falei para vocês, que é A Guerra da Arte, num determinado momento ele vai dizer: existe um acordo tácito para permanecermos todos mergulhados na lama juntos, de tal maneira que quando alguém sai é tomado como um traidor. E as pessoas vão ser agressivas com ele. Ele usa até uma expressão que eu acho engraçada. Ele diz: o maior crime do sapo é pular na borda do balde. Porque é insuportável para os que ficaram dentro do balde. Ou seja, é um absurdo sairmos desse padrão mediano. Porque se não saímos, está justificado, é impossível sair. Mas se você sai, você dá desconforto a todo mundo de mostrar que eles poderiam sair e não o fazem porque não o querem. Percebem isso? Então fere, isso é desagradável. E Scruton vai ilustrar isso de uma maneira linda, mais uma vez com Otelo, o Mouro de Veneza, quando num determinado momento Iago, que é o que provoca toda a trama, que gera desgraça, faz com que Otelo mate Desdémona, ele tinha um ódio mortal de Cássio, que era um jovem muito virtuoso, a quem ele acusa de ter traído. Enfim, é toda uma trama muito interessante. Em determinado momento, Iago diz sobre Cássio isso. Na sua vida, ele mostra todos os dias a beleza que me torna feio. Dolorido, né? Todos os dias ele me agride com a sua beleza me torna feio. Bom, se ele não existisse, seria tão confortável, né? Pouco tempo atrás, Juliana me contava uma história de um museu nos Estados Unidos, onde eles tinham um tipo de obras muito dentro dos padrões atuais, bem agressivo, e por alguma razão permaneceu na recepção, em algum canto, um quadro clássico. E os visitantes, quando entravam, engarrafavam o trânsito, porque ficavam parados olhando aquele quadro da recepção. E não queriam e não prosseguiam para ver o resto do museu. Eles tiveram que tirar dali, colocar no escritório, num depósito, porque aquilo ali atrapalhava o trânsito dentro da galeria, ninguém queria ver mais nada, só queria ver aquilo, porque gera um contraste, e no contraste nasce a consciência. Se não existe nada, você não tem com o que comparar, é isso. Mas o contraste é muito desagradável, porque vai gerar o despertar da consciência. No impacto, nasce a consciência, é a chispa. Um outro momento que é muito lindo, que eu trouxe para vocês. Quem lembra desse rosto? Amadeus Salieri. Momento em que ele lê uma obra composta de primeira mão por Mozart. Mozart compunha sem rascunhos, né? Saía escrevendo a primeira mão. A dor da mediocridade diante da grandeza do outro. A dor de sentir que algo de grandioso existe que está me puxando à tona e que eu não tenho condições de obedecer esse chamado. Então o que eu faço? Destruo esse chamado. É mais confortável? Né? Na presença das coisas sagradas, nossas vidas são julgadas. E para escaparmos a esse julgamento, destruímos a coisa que parece acusar-nos. Quem lembra daquele momento terrível de Salieri, que em um determinado momento abre as janelas e começa a gritar: Deus, tem de piedade dos medíocres. Lembram disso? Esse filme é forte e doloroso também. Então ele vai mostrar o quanto a beleza é exigente, porque como ele falava antes, ele parte de uma beleza mínima, de uma beleza interna, de uma beleza que não é para ostentar, de uma necessidade interna de harmonia. Então ela é um rastreador, ela é uma puxada forte para que você saia de dentro de você, de coisas pequenas, e vá para fora e veja a vida, e veja o mundo, e encontre a verdade humana. Ela é uma ponte, ela é um convite à verdade. Como Platão dizia, a beleza não é um convite para possuir as coisas, mas para renunciar a elas. Na verdade, para buscar a si próprio e não as coisas. É um convite poderoso, um convite que nem sempre temos condições de aceitar. Então, de uma forma dolorosa, essa beleza se apresenta a nós muitas vezes. Como um convite que sentimos dentro de nós e por não poder aceitá-lo, ele nos dói. Então, o que fazemos? Destruímos o convite. Aí temos uma postura dessacralizadora, destruidora em relação à beleza. Ele conta uma história que não chega a ser original, porque já ouvi coisas parecidas, de uma ocasião em que na Alemanha, pouco tempo atrás, segundo ele, foi feita uma montagem de uma peça de Mozart, O Rapto do Serralho. Fizeram uma montagem modernista dentro de um bordel, com cenas de sexo e violência, e a música sublime tocando cenas de sexo e violência o tempo todo no palco.
a ponto das pessoas chegarem realmente a se machucar fisicamente. Então ele diz, bom, isso é uma agressão violenta, uma dessacralização, quase como uma vingança contra a beleza, pelo mal que ela nos provoca. Assim como colocar bigodes na Mona Lisa. A profanação. Esse é o urinol. Se vocês não conheciam essa obra de arte, fiquem conhecendo agora. Ela se intitula A Fonte. Foi feita em 1917. Essa dor da dessacralização da vida, que vem através, há mil justificativas, dizem que vem de todo um processo das duas grandes guerras, da desilusão do homem diante da sua própria crueldade, seja lá qual for a justificativa sociológica que se dê. O fato é que o homem se depara com esse aspecto duro da vida e passa a achar que ao invés de sublimá-lo, ele tem que mergulhar nele e negar qualquer coisa que dê a ele uma esperança de redenção. Então essa dessacralização provoca uma dor, uma angústia, uma depressão, uma falta de estímulo, porque é como se tirasse as cores da vida, como se desbotasse completamente a vida do homem, tirasse um dos estímulos mais poderosos que existe, que é o estímulo da beleza, é o êxtase, é o sublime, é aquilo que nos redime do cotidiano aparentemente banal e dá sentido à vida, é aquilo que sacraliza a nossa existência, tudo isso nos é tirado. Então, essa dor da dessacralização às vezes gera uma reação suicida. Ao invés de eu tentar voltar atrás sobre os meus próprios passos, eu vou para frente. E aí é que eu nego tudo mesmo. Aí é que ele diz que começa a se quebrar, mutilar, propositalmente, toda e qualquer coisa que seja uma expressão pura de beleza. E aí esse revisitar obras clássicas de forma sarcástica é muito comum. Negar qualquer coisa que obedeça a padrões clássicos como démodé, como academicista ultrapassado, e seja lá o que for. Ou seja, isso às vezes é agressivamente atacado. Então, agredir a beleza protege-nos de amá-la e de perdê-la, que também é uma colocação bastante interessante. Bom, eu não tenho, então não tenho nada a perder. Que legal, né? Eu nunca vou sofrer pela perda, eu não tenho nada. Interessante. Bem interessante. Em primeiro lugar, perde a oportunidade de ter coisas, segundo Platão, nada nem ninguém pode tirar de você. O que a beleza te oferece não é a posse, é através da contemplação a posse de si próprio, de coisas que nada nem ninguém pode tirar de você. A ideia do homem de ouro é possuir aquele ouro na sua forma pura, que está dentro de você, que é essa percepção da grandeza, essa percepção da harmonia, essa capacidade de deixar o mundo um pouco melhor do que o que você encontrou, todo esse elemento que tem a ver com o estatuto moral humano, toda essa necessidade de harmonia que o homem projeta nas coisas que faz. Aliás, Scruton vai dizer de maneira bastante corajosa que as imperfeições técnicas da arte refletem as imperfeições morais dos homens. Eu colocaria aí a frase cristã, pelas vossas obras vos conhecerei, é bastante óbvio. Então, essa negação da beleza como uma forma de dizer, bom, assim eu não tenho nada a perder e também não tenho nada a ganhar. Então, é como aquele cidadão recorrendo mais uma vez a uma parábola cristã que enterra os talentos por medo de perdê-los. E com isso não corre nenhum risco e não tem nenhum aprendizado, não compartilha nada e não adquire nada. Então nós anulamos a nossa vida por medo da dor. E aí também, Scruton, ele não recorre a isso, mas a filosofia oriental nos daria um atalho sensacional, né? Através da filosofia budista e o seu nobre óctuplo caminho, a sua busca da superação da dor através do desapego. Se eu não quero as coisas, eu me coloco na postura de contemplação, e apenas quero participar das coisas somando no máximo que me é possível, isso me permite ter coisas que nada nem ninguém, nem mesmo aquela geleira do Alpes é capaz de tirar de mim. É capaz de me fazer conquistar a natureza humana, que me pertence inalienavelmente. É capaz de fazer com que eu sacralize a minha vida e encontre o meu lugar no universo. Conflitos ante o juízo estético. O juízo estético, como já falamos, é um severo juiz, inconveniente como uma coruja, pousada permanentemente sobre o seu ombro. Imaginem esse bichinho permanentemente como um radar, rastreando a sua vida. Tal coisa não é bela. E não é bela. E agora? Tal coisa não foi bela, eu vi. Então, essa quase que invasão de privacidade que a beleza não pede, ela exige. Ela entra na tua vida, ela pede tudo. É um preço caro. Então fugimos o desconforto que o juízo estético nos provoca. E por fim, para fecharmos, essa frase que ele coloca: sem uma procura consciente da beleza, arriscamos-nos a cair num mundo de prazeres que causam dependência
e na banalização dos atos de dessacralização. Um mundo em que já não se percebe bem porque vale a pena a vida humana. E aí, para fechar essas reflexões, eu trouxe para vocês um pouco das imagens, um pouco das coisas que Scruton, que tem um gosto muito requintado, ele fala de várias obras, ele fala de vários personagens, algumas imagens, para que a gente fechasse isso com um pouco de beleza. Inclusive com uma música que ele cita como sublime, que é a Pavane de Gabriel Fauré, algumas imagens e uma poesia, para que a gente saia daqui também um pouco imbuídos desse Helicon. Disse, segundo Homero, que toda vez que há beleza, as musas quase que imperceptivelmente bailam à nossa volta. Que a gente possa